Não, eu acho que a gente tem que pensar nas histórias que vão formar pessoas com essas competências de autoestima, autoconfiança e autoimagem. Assim, já que a gente está definindo a autoestima como um sentimento mais global frente ao desenvolvimento daquela pessoa, como que isso vai se estabelecendo? Em geral, a gente precisa de um ambiente familiar que valide a importância da pessoa independente do repertório que ela tem a oferecer. Como assim? A criança, muitas vezes, ela precisa de ter sinalizações de que a existência dela é relevante. Então, não só quando ela está se comportando de forma adequada, não só quando ela está fazendo a melhor nota na prova de matemática, a criança ela tem que ter algumas sinalizações de que o fato dela estar ali, o fato dela gostar de algo que é característico dela, tenha valor para a comunidade que ela participa, né? Enquanto que, se a gente for pensar nos outros sentimentos, eles não têm essa caracterização de uma validação global da pessoa que a gente está analisando. Então, assim, muitas vezes isso se faz como? Um exemplo que um texto do professor Hélio falava era de uma avó que ia fritar pastéis para os netos, né? Então, por exemplo, tem um que adora pastel com azeitona. Então, no dia que ela ia fritar os pastéis, ela botava mais azeitona no pastel de Joãozinho, que era quem amava azeitona. No dia que ela ia fazer bolo de chocolate, ela botava mais granulado no de Pedrinho, que era quem amava granulado. Ou seja, ela validava características de cada um em dias específicos. E com isso ela validava que cada um tinha uma relevância, uma importância ali para a comunidade em que participava. Então, tem até no texto do Hélio, ele falava o seguinte: ao tratar cada um de forma diferente e sinalizar que cada um era especial, todo mundo eleva um pouco a autoestima naquele contexto. E é importante isso que você está dizendo, Felipe, porque assim, muitas vezes os pais, eles têm uma ideia de que assim, para a criança estar naquele ambiente, né, familiar, às vezes ela precisa fazer o que a maioria quer. Isso é real, desde que a gente consiga validar aquilo que é específico. Então vamos pensar assim, a gente tem uma família que gosta de praia, né? E uma dessas crianças gosta de piscina. Eu posso falar para essa criança, nossa, mas você tem que ir com a maioria, porque a gente vai para a praia. Mas se eu não programo dias de piscina, né, eu sempre vou estar falando para essa criança que aquilo que ela pensa, que aquilo que ela gosta, não vale. Né? O que a maioria gosta, vale. E aí, essa comunicação, ela invalida, né? Invalida aquele gosto, invalida aquele ser, invalida aquele sentido daquela pessoa. Como se estivesse havendo o tempo todo uma sinalização, né, de que aquilo que é importante para mim, mesmo que não seja importante para o grupo, tem algum valor, né? Já que a gente está falando de validação, é porque assim, tem valor, tem relevância. E com isso eu vou generalizando a ideia de que, olha, se as coisas que eu gosto têm valor, se as minhas ideias, se a minha percepção de mundo, se as minhas perguntas têm algum valor, eu começo a criar uma abstração, formar um conceito de que o meu eu, que é o causador de todas essas ações, tem algum valor. Então eu formo um self validado, um self importante. Eu começo a entender que a minha pessoa, de fato, tem valor. Isso tem até a ver um pouco, às vezes, com a gente achar que tem que elogiar a criança, né? Na verdade, às vezes, a gente não precisa nem fazer o elogio, mas o fato de se interessar. Então, a criança mostra um desenho, tá lindo, mas às vezes você nem olhou direito. E muitas vezes, se você olha para o desenho e se interessa por ele, mas o que você desenhou aí nessa árvore? Como que você pintou? Como que você desenhou? Né? Se você pergunta sobre o processo e se interessa muito mais pela experiência do que necessariamente estar atenta a fazer elogios mais superficiais, eu acho que isso tem a ver com essa validação que o Felipe fala, né? Com a criança se sentir importante. O que você fez na escola hoje? Com quem que você brincou? O que você comeu? Então você está se interessando por como foi o dia dela, como foi a experiência dela naquele momento. Tanto isso é verdade que se a gente pensar igual a gente como adulto, imagina uma coisa que a gente está super empolgado que é contar para alguém que a gente ama. Se a pessoa falar, nossa, que legal. Faz não tem nenhum efeito. Agora não legitima. Agora se a pessoa virar para a gente falar, né, igual a Yara colocou, caramba, me conta mais, mas vem cá, por que isso funciona? Tal, pô, que ideia, de onde você tirou essa ideia? A gente se sente o máximo nesse dia, porque aquilo tem valor. Então, acho
Eu acho que tem muito a ver com tempo de qualidade também que você direciona. A gente fala muito sobre tempo de qualidade, mas eu acho que isso cada vez vai ficando mais real pra gente, né? Como que essa experiência se dá ali? Você tá no celular e a criança tá do lado, você tá com a criança numa interação voltada para ela. E eu acho que a gente não pode deixar de falar, nesse ponto, a questão da superproteção. Quando a gente está falando de validação e superproteção, né, a validação ela não tem a ver com a superproteção, muito pelo contrário, porque a superproteção ela fala de uma comunicação muito mais invalidante do que validante. Às vezes é difícil a gente explicar isso para os pais, né, porque existe também uma valorização social de que um pai superprotetor ele é muito cuidadoso. Né? Mas esse excesso de proteção, muitas vezes ele antecipa muitas coisas para a criança e muitas vezes comunica que aquilo que ela pensa, aquilo que ela faz, aquilo que ela gosta, não tem valor. Por quê? Porque eu, adulto, sei o que é bom para você, né? Sei como você deve se portar nesse caso. E aí... Priva ela de muitas experiências também. Priva de experiência, e aí tem a ver com a autoconfiança, né? Uma hora ela vai precisar desse repertório e precisando desse repertório, não tendo tido a experiência, ela vai validando na cabeça dela de que realmente só as pessoas, a comunidade, o social sabe o que é melhor para mim. Eu não consigo, eu não tenho repertório para fazer diante dessa tarefa. Uma coisa que eu acho que é legal, baseado nisso que vocês estão falando, que é legal falar para o paciente também às vezes no consultório, é falar, cara, testa o seu eu. Testa o que você gosta, testa o sensorial, testa o seu paladar, testa o seu eu, porque muitas vezes, aí talvez pensando na ideia da superproteção, né, Bia? Você não permite que ele teste a experiência direta. Porque assim, para eu saber o que eu gosto, eu tenho que entrar em contato com o mundo. Só que se o tempo todo tem alguém mediando o contato, eu não sei se eu sei o que eu gosto. E aí a gente entra em construção do eu. Por quê? Porque aquele que é super protegido, muitas vezes o eu ele é muito externo. Eu não sei o que eu gosto. É isso que os nossos pacientes falam às vezes. Né? Eu não sei. Eu sempre dependo de alguém validar, sinalizar, né? Eu sempre dependo da opinião do outro. E aí isso tem muito a ver com essa construção que não foi desenvolvida, né, ao longo da vida dessa criança.